Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia. É sempre o espaço do telejornalismo aqui da nossa TV Serra Farroupilha, pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região Cobertura Farroupilha. Mas você pode nos acompanhar, como eu costumo dizer, além da televisão, também pelas redes sociais. No Facebook, TV Serra Farroupilha, curta nossa página, siga nossa página e esse programa na íntegra também no nosso canal no Facebook. E ainda tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Hoje, novamente, eu estou sozinho aqui nos estúdios da TV Serra. Sim, em tempos de pandemia, a gente acaba também adotando como veículo de comunicação, dando o exemplo. Nós precisamos continuar nos cuidando muito, porque os casos de infecção pela Covid-19, os casos de óbitos aqui na Serra Gaúcha, infelizmente, continuam crescendo, continuam em ascendência. Então, nós temos que ter todo o cuidado, o uso de máscara, também a questão de higienizar as mãos com água e sabão ou, na falta desses, com o álcool gel e evitar aglomeração de pessoas. São 3 medidas que não vão resolver o problema, mas que farão muito e que ajudarão muito nesse momento. Então, é o compromisso individual de cada um, mas é um compromisso coletivo como um todo. Hoje nós vamos conversar aqui na entrevista do dia, via plataforma de vídeo e imagem, com o presidente do CIMERS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o doutor Marcelo Matias, que já está em contato com a gente diretamente da capital gaúcha, e é importante ouvirmos também o CIMERS, porque o sindicato tem feito um trabalho muito grande com relação à orientação aos médicos, o acompanhamento, e a gente sabe que os médicos estão bastante esgotados, enfim, cansados, como toda a própria sociedade em função da pandemia. O CIMERS também tem lançado diversas campanhas nesse sentido para trabalhar muito esta questão de conscientização da medicina legal. Perfeito, doutor. Eu queria lhe colocar, enfim, essa oportunidade inicial para a nossa conversa, que o senhor nos colocasse o que o CIMERS, o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, tem feito em termos de ações nesse período de pandemia, porque já estamos há mais de um ano na pandemia, né, doutor Marcelo? Leandro, tem sido uma atuação muito importante do sindicato. A gente tem muito orgulho por ter, de alguma forma, antecipado alguns dos passos na pandemia, quando praticamente ninguém falava na questão de EPIs e de álcool gel. A gente fez campanha para, inclusive, criação de EPIs e distribuição de álcool gel para a população e para os médicos. A gente também antecipou vários passos no momento em que a gente sabia que os colegas iriam entrar em estafa e iriam apresentar aquelas manifestações típicas do estresse, porque muitos estão trabalhando uma carga horária muito acima daquela recomendável, até por questões de saúde individual e as próprias pressões da pandemia que não param em nenhum momento. Então, nesse sentido, a gente, inclusive, criou no sindicato uma porta para que os médicos sócios possam ter consultas com colegas psiquiatras, com psicólogos, de maneira mais acessível, até porque tem muitos residentes que estão na linha de frente, não tem todo esse poder aquisitivo, então a gente facilitou justamente criando um conjunto de acordos com esses profissionais. Além disso, nós temos lutado incessantemente, Leandro, em defesa da classe médica, em defesa das condições de trabalho, em defesa da remuneração, e momentaneamente estamos com duas campanhas na rua, uma delas na defesa do ato médico, porque, por incrível que pareça, no período de pandemia, ainda assim, existem pessoas que extrapolam um pouco as suas funções e acabam entrando um pouco no campo de atuação do médico, o que coloca mais ainda a população da vida, a vida das pessoas em risco. E temos feito uma campanha muito importante agora em relação à autonomia. A questão da autonomia ela é vital para nós, Leandro, pelo seguinte, porque nós temos médicos que estão sendo forçados a prescrever
tratamentos os quais eles não concordam, da mesma maneira que nós temos médicos que estão sendo perseguidos por fazer prescrição de determinados tratamentos para os quais ele tem autonomia. Então, nesse sentido, o Simers tem atuado de maneira muito enérgica, defendendo todos os médicos, porque no momento onde a pandemia virou um evento político-eleitoral, os médicos ficam perdidos e precisam do nosso auxílio e, portanto, as nossas portas seguem abertas 24 horas por dia. Pois é, a gente percebe mesmo, doutor, de que a questão da pandemia ela tem um viés político muito forte e a gente vê uma briga entre o viés político e a questão técnica da própria medicina. Até que o nosso Brasil não buscar um termo de equilíbrio nessa situação, nós deveremos continuar sofrendo com a pandemia, doutor? Olha, eu acho que são assuntos distintos, mas praticamente irmãos gêmeos. No sentido de que, brigando ou não brigando, a gente apenas vai ao término, a gente sabe que em algum momento a pandemia vai terminar, mas tem convicção de que nós poderíamos passá-la com menos perrengues, com menos dificuldades, com menos percalços. Porque o que acontece é que, nesse exato momento, como a pandemia se transformou num evento político-ideológico que não deveria virar, a gente vê a intervenção de todos os entes, muitas vezes governamentais ou extragovernamentais, mas a gente vê um conjunto muito grande de interferências no ato médico e na autonomia do médico. Só para citar o exemplo, Leandro, a gente vê perfeitamente esse tipo de evento ocorrendo em relação ao lockdown. Quando prefeitos determinam lockdown, a justiça vai lá e proíbe o lockdown. Quando prefeitos evitam o lockdown, a justiça vai lá e cria o lockdown. Então, não tem nenhuma lógica científica, tem o fato de que há um poder hierárquico e quanto mais poder aquele respectivo ente tiver, mais ele vai utilizar. E isso vale para tratamentos, isso vale para a criação de leitos, isso vale para a questão de mídia, isso vale para o que os médicos estão expostos hoje. O que a gente defende é que os profissionais de saúde, todos, não são apenas os médicos, estão desde o início da pandemia, há um ano já, enfrentando escalas de plantão muitas vezes inaceitáveis, trabalhando à beira da insalubridade, muitas vezes completamente dentro da insalubridade, e os pacientes acabam sendo vítimas desse processo. Por isso a gente quer melhores condições de trabalho, a gente quer a existência de EPIs adequadas, a gente quer uma remuneração compatível, a gente quer que tenha as medicações que precisam ter, especialmente agora aquelas do kit intubação, porque parece estarmos entrando numa crise de falta de medicações no nosso estado. E eu sei que os governos estão se movimentando para evitar isso, mas a gente tem muita preocupação, porque para a categoria médica não ter leito, não ter medicação, não ter aparelho para fazer os procedimentos necessários é sempre uma fonte de estresse. E a categoria médica já tem motivos suficientes para estar estressados durante a pandemia. Essa questão da possível falta de medicamentos ou de escassez de medicamentos ou insumos para os processos de intubação, enfim, os processos de acompanhamento para aqueles pacientes que poderão vir a internar pela Covid-19, seria uma situação muito grave se acontecesse, doutor Marcelo? Seria extremamente grave. Eu, como sou ginecologista, eu não me sinto capaz de fazer o atendimento de um paciente crítico como os meus colegas de emergência, bloco e UTI conseguem fazê-lo. Mas eu sei, pelo conhecimento médico, todos os médicos têm que ter um conhecimento básico, que o processo de intubação feito com o indivíduo acordado e não sedado, ele é muito dificultado, inclusive acrescentando inúmeros riscos, enquanto o processo feito com o paciente com a sedação e com o relaxamento muscular necessário, inclusive para que a intubação e a ventilação se tornem mais fácil, é fundamental. Por uma questão de humanidade, por uma questão de técnica, por uma questão de ciência, urge que a gente tenha a condição de fazer os procedimentos necessários com o mínimo de capacidade. E é importante dizer que não é uma coisa tão genérica a gente falar, Leandro, sobre a carência desses fármacos, porque isso aconteceu no norte do país. Nós temos relatos, inclusive vídeos, de pessoas sendo entubadas sem a devida sedação. E é muito desesperador para o paciente e muito desesperador para as equipes de saúde, especialmente para o médico. Então, a gente quer justamente alertar para que isso não ocorra. E aí vai uma crítica que eu acho que a gente tem a obrigação de fazer. Né? Nós tivemos um ano de pandemia
e nesse ano todos sabiam que viria uma segunda curva, uma segunda onda, e a segunda onda chegou e a gente ainda está procurando respirador, fármaco, leito, equipe capacitada para trabalhar. Me parece que, nesse momento, a gente tem a prova textual de que a preparação não foi a mais adequada, num sentido mais amplo, sem querer necessariamente buscar culpados individualmente, porque eu faço questão de todas as formas, tentar não politizar esse processo, já que os políticos o fazem, não vamos nós, os médicos, cair na tentação de fazer a mesma coisa. Com certeza. Eu queria voltar à questão que o senhor colocava, presidente, sobretudo da medicação, enfim. A gente tem visto várias campanhas por aí defendendo o tratamento precoce, o kit básico para a Covid-19. De que forma o Simers tem orientado os profissionais médicos do estado do Rio Grande do Sul com relação a esses dois temas? Nesse aspecto, acho que é muito importante, Leandro, a gente entender a dificuldade que a categoria enfrenta hoje. A primeira é de que, se a gente for olhar a Organização Mundial da Saúde, todas as sociedades de especialidades do nosso país, elas são contrárias aos fármacos que estão sendo propostos para o tratamento dito precoce. Por outro lado, existe um conjunto de evidências que são produzidas por algumas entidades, especialmente internacionais, mas também grupos nacionais têm trabalhos nesse sentido, que defendem a utilização desses fármacos. Como existe na categoria também uma dúvida muito grande sobre isso, o que o Simers fez? O Simers, em primeiro lugar, foi perguntar para os médicos. E, dentro da categoria médica no estado do Rio Grande do Sul, a gente poderia afirmar mais ou menos 2-1, 2 são contrários e 1 é favorável. Mais ou menos 1/3 da categoria é favorável à utilização. Como ainda tem uma divisão muito grande, a nossa opção foi: defendemos a autonomia do médico e defendemos a relação médico-paciente. Quando a gente estuda o nosso código de ética, Leandro, a gente sabe o seguinte, que ao médico cabe atuar com independência e liberdade, portanto, ele tem autonomia no código de ética para atuar, desde que ele busque sempre o bem para o paciente, sempre buscando o melhor. E o paciente precisa ter o direito à sua autonomia preservada de fazer ou de deixar de fazer procedimentos. Justamente por isso, a nossa defesa é da autonomia. Nós queremos que o médico que quer prescrever o dito kit precoce deva fazê-lo. Nós queremos que o médico que não quer fazê-lo tenha seu direito de não fazê-lo respeitado. E cabe ao governo, no meu entender, cumprir a prescrição que seja feita, porque, segundo a Constituição brasileira, saúde é um direito do povo e é um dever do Estado. Então, o Estado cabe cumprir o que for prescrito por médicos livres e pacientes livres, e isso deve ser, no meu entender, o mais importante. Porque as pessoas têm dificuldade em enfrentar, em aceitar isso hoje. Liberdade parece um tabu. Qualquer pessoa que pense livremente tem sido taxada de negacionista para um lado ou para o outro, e isso para mim é inadequado. Certo. Então, a grande maioria dos profissionais médicos do estado do Rio Grande do Sul, de cada 3, 2 são contrários ao tratamento precoce, é isso? É uma média, né, presidente? Não é uma pesquisa que tenha validade científica, é mais ou menos um levantamento que fizemos, mas a gente faz questão, inclusive, de trazer os números, até para que a população saiba que a categoria médica, nesse aspecto, está dividida, e para reforçar a importância da autonomia do médico, no sentido de que, se aquele indivíduo que tenha sintomas iniciais, que queira fazer o tratamento dito precoce, ele deve ter acesso ao médico que queira fazê-lo e, portanto, a relação médico-paciente deve ser respeitada. Por outro lado, ele deve, se não quiser, ter acesso ao médico que não quer fazê-lo, porque ele tem o direito de fazê-lo. E, no meu entender, o mais importante é que nós deveríamos deixar essa relação para dentro do consultório. E nenhum tratamento deve ser feito sem orientação médica, porque nós temos visto um incremento, no meu entender, à beira do inaceitável, inclusive de riscos para os pacientes, de tratamentos feitos de maneira inadequada, de automedicação, que nós nunca vamos defender, porque a gente está defendendo, acima de tudo, além, inclusive, da autonomia do médico, nós estamos defendendo a saúde dos pacientes. Claro, com certeza. Então fica bem clara a posição de que o Simers deixa a liberdade do médico, pelo conhecimento, pela formação que ele tem. O médico é que vai determinar se deve usar o tratamento precoce, se não deve
usar. O profissional, ele tem habilidade, tem conhecimento para tomar essa decisão. É exatamente isso. Nós, ao que me consta, considerando todos os ataques à liberdade que temos vivido no nosso país, e inclusive no mundo, pela questão da pandemia, ao que me consta, nós somos praticamente pioneiros em defendermos a liberdade de médicos e a liberdade de pacientes. A gente só não defende liberdade para os governos. Os governos assumiram a sua posição por desejo próprio e eles não têm liberdade de fazer o que quiserem, eles têm liberdade de fazer o melhor para a população. E nesse aspecto específico, o melhor para a população é produzido a partir de uma boa relação médico-paciente, no qual eu tenho um médico livre e um paciente autônomo e livre também. Com certeza. Presidente, eu vou lhe pedir a gentileza de alguns breves minutos, nós vamos para o nosso intervalo e em seguida a gente volta para o fechamento, então, da entrevista do dia de hoje com o presidente do Simers, Dr. Marcelo Matias, que gentilmente conversa conosco via plataforma de áudio e imagem diretamente da capital gaúcha. Fiquem ligados, a gente volta em seguida com a entrevista do dia aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Ao apresentar os primeiros sintomas, dor de garganta, tosse, cansaço e perda do paladar, procure imediatamente atendimento médico. Esta atitude pode ser determinante para salvar sua vida. Uma dica Amesni. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha.
Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Nosso hospital está lotado. Nosso comércio está sofrendo. Nossas famílias estão chorando. Quanto mais será necessário perder? Cada um precisa fazer a sua parte. Não dá para vencer o coronavírus sozinho. Não aglomere, use máscara, lave bem as mãos. Você também pode salvar vidas. Unidos, vamos vencer. Uma campanha do município de Farroupilha. Farroupilha de todos. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET, com a entrevista do dia. Você nos acompanhando também pelas redes sociais, a nossa página no Facebook, vai lá, TV Serra Farroupilha, curta, siga, acompanhe a nossa página. E ainda também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são gerados pela nossa TV Serra. O que é daqui, você vê por aqui. Hoje, novamente, sozinho aqui nos estúdios, mas a gente não perde o foco da entrevista do dia e nós estamos conversando com o presidente do Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o doutor Marcelo Matias, que hoje conversa conosco diretamente da capital gaúcha. E claro que o assunto é a pandemia, é o momento que nós estamos vivendo. Doutor Marcelo, eu gostaria de lhe questionar também e de lhe indagar, porque hoje não só a sociedade, as pessoas, mas a classe médica também está num nível de esgotamento muito grande, um chamado estresse laboral profundo, enfim, já se fala em muitas consequências no futuro causadas pela própria pandemia, inclusive com psiquiatras colocando, alertando para problemas futuros. Eu lhe pergunto, o Simers está acompanhando essa questão e demonstra preocupação também com os possíveis desdobramentos que essa sobrecarga de trabalho pode impactar em cima dos profissionais médicos do nosso estado? Novamente, Leda, te agradeço pela possibilidade, inclusive, de divulgar aos médicos que o Simers está iniciando essa semana ainda uma pesquisa para ver como está o médico se sentindo diante de tudo isso. O nosso núcleo de psiquiatria, coordenado pelo Dr. Fernando Berti, que é do interior e que é psiquiatra, ele formatou um questionário que vai ser distribuído para os médicos para que os Simers consigam entender como é que o médico está vivendo durante a pandemia. E isso vai ser um reforço não só
do nosso programa chamado Sim Mental, que é um serviço voltado aos médicos para facilitar a consulta com psicólogos ou psiquiatras e também para entender como é que está a situação no nosso país. Mas eu te adianto, Leandro, que a situação não está fácil. A gente tem os médicos há um ano, basicamente, trabalhando acima de uma carga horária que seria considerada normal, sob forte estresse, com todas as carências possíveis, mesmo nos grandes hospitais de Porto Alegre, que tenha tudo que for em termos de recurso, faltam leitos, tem mais pacientes do que leitos. E os médicos em hospitais menores faltam todos os tipos de recursos. Então, a gente vê um estresse em toda a cadeia. A gente vê o estresse na porta da emergência, onde tem mais pacientes do que deveriam. A gente tem o estresse no transporte, portanto, na regulação. O pessoal do SAMU, que faz a regulação, está trabalhando sob forte estresse. O pessoal das internações, que muitas vezes tem mais pacientes do que deveria ter para fazer o atendimento com qualidade, e o pessoal das UTIs, que muitas vezes acaba exposto a ter mais leitos do que deveriam e muitas vezes sem as condições adequadas. Quando a gente olha isso, não tem como a gente não pensar que esta equipe vai sofrer as consequências disso. Então, esse é um problema que a categoria médica, de alguma forma, nega a falar publicamente, mas cabe ao sindicato, em defesa deles, lembrar a população que por trás daqueles aventais, por trás daqueles EPIs, tem uma pessoa que tem família e que sofre e que se cansa e que tem as mesmas dificuldades que qualquer um de nós venha a ter. Só para que se tenha ideia, nós temos colegas que entram para um plantão de 24 horas e no meio do plantão descobrem que vão ser forçados a fazer 36 ou 48 horas seguidas fora de casa porque não tem ninguém para substituí-los. Não tem como isso não ter um custo em termos de qualidade de vida e em termos de saúde, e o CIMER está muito preocupado com isso, procurando oferecer serviços que venham a atenuar o dano produzido pelo estresse do momento da pandemia para a categoria médica. A gente já percebe também aqui no estado, inclusive, alguns profissionais médicos abandonando a profissão, né, doutor Marcelo? Isso é muito triste. A gente nunca teve dentro da profissão médica o abandono da profissão, mas a gente tem visto pessoas trocando de especialidade, indo para especialidades mais tranquilas. E o mais grave que a gente viu, até tenho uma pena de poder falar isso, eu gostaria de nunca dizer isso publicamente, mas nós temos vários colegas que estão hoje internados nas UTIs, doentes, e pegaram a doença atendendo pacientes em nome da saúde de outrem. Nós, inclusive, inauguramos no sindicato, basicamente, uma parede, um totem em homenagem a todos os médicos que faleceram durante a pandemia. E ela ainda não foi inaugurada e não o será enquanto oficialmente a gente não possa dizer que ela terminou, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Então, os nomes vão sendo dramaticamente acrescentados e, ao término, faremos um evento para homenagear todos os que tombaram, fazendo atendimento à saúde de outras pessoas e tombaram pela doença. Já são algumas dezenas de profissionais médicos que perderam a vida vítimas da Covid trabalhando pela saúde aqui no estado, presidente? No Brasil, a gente tem uma estatística mais garantida, são em torno de 460 médicos que faleceram. No Rio Grande do Sul, em torno de 20 médicos faleceram de Covid fazendo atendimento ao Covid. Equivale a dizer que numa guerra nós fazemos parte, todos os profissionais de saúde, não são apenas os médicos. Inclusive, acho que é importante reconhecer aqui que os técnicos de enfermagem são os que mais tiveram, dentre os seus colegas imediatos, vítimas da Covid, mas dentro dos profissionais de saúde a gente tem, sim, um aumento de risco, e pelo menos temos a felicidade de, em ter sido a categoria vacinada anteriormente, nós já temos uma estatística bastante recente de que houve uma redução de incidência nos profissionais de saúde em torno de 30%. Até para aqueles que reclamaram da distribuição de vacinas para profissionais de saúde, é importante entender que se eu perco um profissional de saúde numa equipe, eu perco não apenas ele, mas os contatos e, portanto, às vezes são 4, 5, 6 e vão acabar interferindo no atendimento de dezenas de pessoas. Então, realmente é fundamental que as equipes de saúde sejam vacinadas, porque isso vai garantir mais assistência para as pessoas que estão hoje na rua.
Com certeza. Eu queria entrar numa outra questão também, presidente. A gente tem visto aqui na Serra Gaúcha também muitos hospitais buscando a contratação de médicos. Não há médicos para serem contratados, até porque, como o senhor coloca, as cargas estão dobrando ou triplicando, a famosa carga horária de vocês também. E se fala muito na questão de acelerar a conclusão da formação de profissionais médicos. E tem uma outra questão que o Simers também demonstra contrariedade, que é a contratação de profissionais sem um procedimento chamado revalida. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, presidente. Eu entendo perfeitamente o desespero das prefeituras que eventualmente não dispõem do número adequado de profissionais, e sem querer apontar dedos nesse momento, a gente sabe que isso ocorre usualmente em locais cuja qualidade da assistência e das condições de trabalho são inferiores àquelas que deveriam existir. Então, essa é uma triste realidade que efetivamente ocorre. De qualquer forma, nós temos uma posição fortemente contrária à contratação de profissionais sem o revalida, por uma questão fundamental que vem ao encontro da defesa da saúde. Para que a população entenda o que é o revalida, que não é só uma palavra. O revalida é a prova que emparelha o currículo de pessoas que fizeram medicina no exterior ao currículo brasileiro e é acrescido de uma prova na qual a gente vai atestar o conhecimento desses indivíduos. Quando a gente coloca alguém que fez, vamos dizer, medicina, porque eu não posso dizer que ele tenha feito medicina, nem que ele seja médico no Brasil enquanto não tiver o revalida, a atender sem cumprir o mínimo das obrigações básicas, eu passo a ter um indivíduo que eu não sei se ele tem conhecimento, e além de não saber se ele tem conhecimento, ele não vai responder ao que todos nós respondemos, que é o Conselho Regional de Medicina do respectivo estado. Então, é um indivíduo que não só a gente não pode garantir a qualidade da formação, como a gente não pode nem fiscalizar adequadamente esse pessoal. Por isso, em nome da defesa da segurança da população e da saúde, nós somos contrários a esse tipo de contratação. E trazemos, nesse sentido, aquilo que a gente sempre trouxe. Locais que têm boa condição de atendimento, locais que têm, basicamente, não é tanto salário quanto as pessoas imaginam, mas locais onde as condições de trabalho são acima da média, nunca tem carência de pessoal. E essa é uma questão fundamental. Por fim, existem projetos que foram executados e que, infelizmente, não saíram tanto do papel, até por causa da própria pandemia, mas o governo federal tinha, e já tem, inclusive, como lei, um projeto Médicos pelo Brasil, que é um projeto de plano de carreira para colocar o médico na periferia, com um plano de carreira, com um concurso público, com valorização pelo estudo, com valorização pelo desempenho. É assim que se coloca médico em locais mais periféricos. Isso foi feito, apenas que a pandemia destruiu, em grande parte, os planejamentos que estavam sendo feitos nesse sentido, e esperamos que isso acabe retornando, porque sabemos da dificuldade que pequenos municípios têm de colocarem médicos, especialmente nas suas redes de atenção básica. Com certeza. Mais duas questões que eu quero tocar, doutor Marcelo Matias, presidente do Simers aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem visto, em função do que a mídia tem colocado também, de possíveis medicamentos, medicamento A, medicamento B, fazer bem contra a prevenção para a Covid, as pessoas vão às farmácias, acabam comprando, e aí se entra na questão da automedicação, que também me parece ser bastante perigosa. Em contrapartida, também, profissionais que acabam usando todo o status de médico, mas que não tem a questão da formação legal, enfim, nesse sentido. E, inclusive, tem uma campanha do Simers bem forte para combater a medicina ilegal, né, presidente? Olha, muito obrigado, Leandro, de novo pela tua pergunta, e vamos separar as duas coisas. Farmácia é um lugar excelente para a distribuição adequada de medicações e para que as pessoas comprem medicação. A medicação deve ser prescrita por um profissional habilitado e que saiba o que esteja fazendo, e mais do que isso, assuma a responsabilidade pelos seus atos e, inclusive, pelas complicações daquelas prescrições executadas. Então, o que acontece? A gente tem tido, já faz bastante tempo, mas desde que nós assumimos a presidência do sindicato, 2 anos atrás, a gente recebeu um conjunto muito grande de denúncias de exercício ilegal da medicina.
E, basicamente, o que a gente vê são profissionais não médicos que se alvoroçam a fazer procedimentos inerentes do trabalho médico, basicamente por interesses que são interesses econômicos. A gente não acredita que isso ocorra pura e simplesmente pela benesse ou pela bondade individual. A gente sempre vê que são procedimentos feitos em áreas nos quais as consultas particulares, os procedimentos são remunerados, muito frequentemente vinculados à estética, muito frequentemente vinculados àquilo que os convênios não cobririam. E essas pessoas, mesmo que eu entenda perfeitamente o desejo do trabalho e me sinto tranquilo em defender sempre o desejo do ser humano de trabalhar, elas acabam fazendo cursos curtos e rápidos para executar procedimentos que os médicos muitas vezes demoraram de 7 a 10 anos para poder executá-los. Então, o que acontece é que vira algo comercial, quando não deveria ser, e expõe os pacientes a riscos desses procedimentos que muitas vezes têm complicações e vão à porta da emergência ser resolvidos pelos médicos. Então, eu sugiro para a população que sempre que for fazer um procedimento, pesquise o profissional que está fazendo. Descubra se aquele indivíduo que se apresenta como um doutor e potencialmente se apresentando como um médico efetivamente é. Basta entrar no site do Conselho Regional de Medicina, lá a gente vê acesso a todos os médicos, não só aos médicos, aos RQS, que, portanto, são as presenças das especialidades que cada um deles tem registradas no Conselho, e ali a gente consegue, de uma forma importante, ter a ideia de quem é aquele profissional. É interessante, Leandro, que teve uma cidade onde tinha, por exemplo, uma optometrista que não se chamava de oftalmologista, mas ela se autoproclamava como oculista. E, portanto, as pessoas que iam fazer as consultas, elas consultavam com o oculista e achando que estavam consultando com um médico, e, na verdade, estavam consultando com uma optometrista. Então, não é uma coisa tão rara que isso aconteça, infelizmente, mas cabe ao sindicato atuar, e sempre que recebemos uma denúncia, nós temos um grupo especificamente designado para avaliar, processar essas denúncias e, caso sejam justas, encaminhar aos órgãos cabíveis. Com certeza. Bom, presidente, para a gente concluir o nosso bate-papo, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade nessa agenda muito corrida, que o senhor também está entre um procedimento e outro, conversando aqui com a nossa TV Serra Farroupilha. Mas eu não poderia concluir, deixar de lhe perguntar sobre o senhor como médico, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, com casos ainda em elevação ou, enfim, flutuando, mas em alta, como a gente diz, o que as pessoas podem fazer para ajudar no controle à pandemia? A gente sabe que a vacina é fundamental, mas ela está chegando bem de forma lenta. Enquanto a vacina não chega na proporção que deveria chegar, o que a gente, como sociedade, pode fazer para também ajudar a sociedade e ajudar a classe médica? Lavem as mãos com álcool gel e com água e sabão, caso não tenha disponibilidade. Evitem, especialmente se sintomáticos, a respirar perto de pessoas. Utilizem máscara sempre que estiverem em público. Procurem evitar aglomerações que sejam completamente desnecessárias, especialmente nesse momento. É a hora da gente tomar um certo cuidado. Também procurem buscar a vacina quando ela chegar para os seus grupos. Protejam os vulneráveis. Os idosos, os obesos, os hipertensos, os diabéticos, aqueles que estão fazendo tratamento para câncer, aqueles que têm doenças e comorbidades importantes. Não partam do pressuposto que, porque são magros, jovens e saudáveis, que a doença não exista. Façam aquilo que puderem fazer. Eu entendo perfeitamente as dificuldades que qualquer um de nós possa enfrentar na vida, as necessidades, inclusive, de busca de relações interpessoais, mas nesse momento específico que estamos vivendo, de pico da infecção, a ação de cada um de nós reflete para todos. E por isso, eu apenas vou pedir que tenha consciência quando faça os seus atos, porque, afinal de contas, aquele leito que pode fazer ou não falta para nós, pode fazer falta para alguém que a gente ama. Então, nesse sentido, todos precisamos entender que o sistema de saúde ele é um sistema e, portanto, ele diz respeito a todos, ele é de todos, e ele pode fazer falta para qualquer um de nós.
Com certeza. Presidente, doutor Marcelo Matias, presidente do Simers no Rio Grande do Sul, muito agradecido por esta oportunidade, por conversar conosco aqui na TV Serra Farroupilha. Sempre que precisares da gente, estamos à disposição. Um forte abraço. Muito obrigado, presidente. Só tenho a agradecer, foi um prazer enorme poder conversar contigo, Leandro, com os nossos telespectadores da TV Serra, e estamos sempre à disposição, porque para nós não existe dia ou noite, nós trabalhamos 24 horas por dia em nome dos médicos e em nome da saúde. Muito obrigado por tudo. Com certeza, muito agradecido, doutor Marcelo Matias, presidente do Simers, Sindicato Médico no estado do Rio Grande do Sul. E olha que entrevista esclarecedora, bem pontualizada também, e que mostra esse outro lado de como está a classe médica. A gente sabe que está todo mundo cansado, esgotado com a pandemia. É aquela coisa, todos nós estamos cansados. O vírus ainda não está cansado. Por isso, nós temos que fazer a nossa parte. Eu bato na tecla e vou continuar batendo na tecla: cuidado, cuidado e cuidado. Nós precisamos usar máscara, higienizar as mãos, evitar aglomeração de pessoas, até na própria família. Então, não é o momento, vamos nos privar um pouco mais para que a gente possa ter um futuro melhor ali na frente. Tudo vai passar, mas depende muito do nosso protagonismo nesse momento. Então, se cuide, eu me cuido, você se cuida, nós juntos vamos nos cuidando. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia de hoje. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário com mais um assunto em pauta aqui na nossa programação. Até lá, um forte abraço.